E aí pessoal, um vídeo curto para apresentar apenas o tema de um artigo que foi postado agora aqui no blog do Cidadão SSP, falando sobre o que se perde e o real perigo no aumento das tensões bélicas em pleno século XXI. Então, o que nós estamos considerando nesse artigo é o seguinte: temos visto o aumento das tensões. Talvez a mudança presidencial dos Estados Unidos também possa interferir nesse sentido. Nós temos alguns planos de expansão, né, ou de aumento de influência regional e global, no caso da China, e um reposicionamento, um reencontro de forças no caso da Rússia. Então, há um aumento de tensões no Cáucaso, nas fronteiras da Rússia com outros países do leste europeu, da Europa, da Ásia Central. Você vai ter problemas em relação à China com a Índia, a China com a sua plataforma marítima. Você vai ter aumento de tensões em relação a garantir o acesso ao petróleo. Então você tem aumento de tensões no Golfo Pérsico, você tem aumento de tensões no Ártico, que também é uma grande reserva de recursos naturais, e com o aumento da temperatura média do globo terrestre, o gelo do Ártico está ficando menos denso, uma camada menos forte. Então é possível você conseguir fazer o transporte de grandes cargas, né, de a granel, de óleo bruto, de petróleo já refinado, com muito menos distância entre certos pontos da Ásia e da Europa para a América. Então, assim, o Ártico passa a ser também um ponto de conflito por causa do interesse econômico nele. Isso inserindo o Golfo Pérsico no caso desse tipo de recurso. Mas a gente começou a falar sobre o aumento das tensões, né, no eixo asiático do Pacífico, e aí todas essas tensões, quer seja essa específica que está envolvendo a China como protagonista de uma expansão e o Japão em reação junto com os Estados Unidos, e as outras tensões do mundo, né? O que isso tudo pode acarretar, quais são os próximos passos possíveis a serem vistos no mundo com a perspectiva do aumento destas tensões. Então a gente colocou aqui 4 questões, e a primeira questão delas é o desperdício dos custos da corrida armamentista, ou seria verdadeiramente uma proteção necessária, né? Porque a gente tem que entender o seguinte: quando a gente fala que a corrida armamentista é um desperdício, a gente está falando isso para os países desenvolvidos, porque para eles algumas questões sociais já foram resolvidas. E justamente se colocar como fortaleza, como uma força estratégica projetada, sobretudo através da plataforma marítima, que isso inclui a Marinha de Guerra e os fuzileiros, com uma força aeronaval, né, transportada nesse sentido por porta-aviões, você se projetar dessa forma é garantir o estilo de vida alcançado até então pela sua população, que é consideravelmente mais bem-sucedida e mais rica do que outras nações do mundo. Então, assim, você pode perguntar, poxa, poderíamos enxergar para o século XXI uma grande corrida armamentista como um desperdício de investimento para os países em desenvolvimento da América Latina, alguns da Europa, do leste europeu, alguns países do sudeste asiático e sobretudo da África. Isso parece um desperdício, mas para o Japão, por exemplo, para os Estados Unidos, para a Austrália, para a Rússia, para a Europa Ocidental, garantir que os interesses expansionistas de outras nações, de outras potências, não vão desequilibrar a sua forma de conseguir manter, né, e perpetuar como eles alcançam os mercados e como eles alcançam os recursos que eles precisam. Isso sim é garantir o desenvolvimento, né, o alcance social que até agora as suas populações tiveram. Então, para eles isso seria uma proteção necessária. Veja que aí há um paradoxo quando a gente pensa no sentido da corrida armamentista como um investimento ou como um desperdício.
Outra questão que está em plena vigor, que está diante dos nossos olhos, é a armadilha de Tucídides, né? Tucídides, que foi um estudioso, historiador grego, ele falava sobre o como é possível que duas potências bélicas, no caso naquela época você tinha dentro da questão do Peloponeso, Atenas com Esparta, Tebas, Corinto, ou o mundo grego com o mundo persa, como é que duas potências bélicas entram em conflito sem que elas realmente queiram, quando você tem aliados a eles de duas formas, né? Acuado por algum motivo, tomam uma decisão que jogam as potências em guerra, como aconteceu no início da Primeira Guerra Mundial. Hoje você tem, por exemplo, uma ação da Turquia na Síria e na África do Norte, acho que na Líbia, que tem feito obrigatoriamente jogado a Rússia a alguns tipos de atitudes e, por exemplo, fez com que a Turquia, mesmo estando na União Europeia e eu acho que na OTAN também, mas está sendo tratada como uma nação estrangeira nesse sentido, uma nação não aliada, não alinhada com os propósitos, né? E isso faz com que algumas situações corram à revelia das grandes potências. Então você mesmo querendo, com a sua simples jogo de interesse, fazer algo na Síria, tem a Turquia fazendo um terceiro jogo. Isso é complicado. Então um terceiro jogo hoje da Índia, um terceiro jogo hoje da Coreia do Norte, um terceiro jogo de Taiwan, podem fazer com que China ou os Estados Unidos entrem em conflito por procuração dentro do território do seu aliado, do seu ex-aliado, ou entre em conflito direto para socorrer esse aliado. Outra situação que pode acontecer é o aliado se sentir desprestigiado porque perdeu a proteção. Então, digamos que um governo recém-instalado, um governo pró-Estados Unidos no Iraque ou no Afeganistão, ou uma situação como a da Somália, da pirataria, né, naquela parte ali do Índico, em direção a... Entrando na costa da Somália e da Etiópia, você pode ter o abandono das tropas que até então estavam protegendo. Você pode sentir com que a nação de menor potência, ela se sinta jogada, largada, abandonada. E sentindo-se abandonada, ela pode tomar algumas atitudes que são a contragosto da própria potência que a protegia antes, né? Então, isso é possível de se ver em Taiwan e na Coreia do Norte, né? Outra situação que a gente trouxe foi quando há uma energia, uma pujança muito forte dos militares das potências, né? Então, quando você tem militares, vou citar o exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos, uma população masculina que há muito tempo não tem tido oportunidade de colocar-se no fazer de algo que se assemelhe ao ritual, ao momento, ao evento rural, tribal. Se eu não tenho, a guerra passa a ser a válvula de escape necessária. E aí eu tenho uma situação muito complicada, onde junto com a possibilidade de um aliado me jogar num conflito que eu não quero, os meus militares querem participar de alguma coisa. E se eu não coloco os meus militares em movimento e para estarem, por exemplo, resolvendo problemas de vizinhança e fronteiriços de mim mesmo, problemas de insurgência, se eu não tenho treinamentos constantes da minha reserva, o jeito é mobilizar a minha reserva militar masculina para uma mobilização real em cenário de guerra, porque é quase como se fosse algo instintivo necessário. Se eu não faço isso, eu mesmo fico à mercê de que os militares tomem um controle, mesmo que seja de forma branca, porque eles vão querer mostrar que ainda tem potencial de utilidade, de funcionalidade para a nação.
Isso é muito forte, a gente pode pensar, de certa forma, que o movimento expansionista japonês do começo do século XX, que desembocou na participação do Japão na Segunda Guerra Mundial, teve essas características, e essas características podem voltar a serem vistas em nações ocidentais também, tá? Que é muito típico da Rússia, por exemplo, e o que é muito instigado pela mídia estatal na China, viu? A outra questão que a gente está trazendo aqui é a guerra assimétrica, que é o fato justamente de que, vamos imaginar que o mundo ele tem um limite. A expansão do domínio e do uso da terra e das águas pela humanidade tem um limite. A Terra tem um tamanho definido. E que, há um certo tempo atrás, num passado não tão remoto assim, a gente tinha muitas áreas do nosso planeta que não eram de ninguém, não eram necessariamente de nenhuma nação, ou mesmo que uma nação reclamasse ela, mas não tinha o efetivo controle. Hoje, praticamente, se você mandar tropas, sejam por mar ou por terra ou por ar, para qualquer lugar do planeta, aquela área, de certa forma, é reclamada por algum povo, é controlada por alguma nação, por algum estado. A gente pode ter uma exceção aí no Ártico, uma exceção assim na Antártida, mas o restante do mundo todo já está sob controle de alguém. E também temos as questões das águas internacionais, mas mesmo assim nós também temos tratados para lidar com isso. E talvez essa questão das águas internacionais seja o ponto principal da questão do Pacífico e da questão do Mar do Sul da China. Então, quando a gente vê essa situação de que qualquer lugar, todo lugar é de alguém, então mandar nossa força militar com destreza, com vigor, vai rebater em alguma população civil de alguém. Isso é importante para que a gente entenda. E essa população civil, por mais que seja do nosso oponente, ela hoje, pela questão da divulgação da mídia, né, do que acontece em tempo real pelas redes sociais, pelas mídias alternativas, e até por um certo terrorismo midiático da mídia convencional, você tem aí a questão de que o reconhecimento de que aquela população civil, por mais que seja do oponente estrangeiro, ela é tal como eu, um ser humano. E isso é muito forte para a opinião pública, principalmente dos países que verdadeiramente ou de fachada mantêm a legitimação do seu poder político através de democracia. Então, assim, a população do seu país, ela mesmo te regula, dizendo: ou força militar convencional, quando você for atuar no território ocupado, mesmo que seja do nosso inimigo, na hora de atuar contra a população civil, você não pode atuar do mesmo jeito que você atua numa guerra. Então isso já se foi. Né? As coisas, as barbáries que foram vistas na Primeira Guerra Mundial não são mais aceitas hoje em dia. E como é que se faz agora? Né? Então as Forças Armadas, quando chegam, destroçam os pontos cirúrgicos dos alvos militares, logo em seguida, essas forças de ocupação precisam lidar com a população civil. E a insurgência, né, os rebeldes estão dentro da própria população civil. E como é que eu vou atuar energicamente, mas sem massacrar? É complicado. Então as Forças Armadas de ocupação não atuam mais apenas como exércitos convencionais. Então o exército e os fuzileiros precisam entender que depois que eles atingem os alvos estratégicos militares, eles vão atuar junto com a população civil. Eles precisam se gendarmerizar. É o que a gente chama de constubularizar as forças militares convencionais. Eles precisam atuar como polícias. E incrível que pareça, em alguns momentos, acho que foi visto isso, muitas forças de manutenção, né, estabilização, manutenção da paz, por exemplo, da ONU, você entender que não só como polícia aquela força vai atuar, mas você vai ter que atuar também como uma agência de promoção de bem-estar social, reestruturando, às vezes, reengenharia, logística de obtenção de água, reorganizar sistema educacional, reorganizar o sistema jurídico com os tribunais e as polícias, o sistema de justiça criminal. Então, assim, são tarefas que normalmente não eram vistas como tarefas das Forças Armadas. E quando você vê agora essa necessidade de que conseguimos alcançar
a borda da piscina. E tudo que for acontecer a partir de agora, qualquer força militar que a gente enviar para qualquer lugar que seja, ela vai estar atuando frente a uma população civil, mesmo que não seja nossa. Mas a nossa população civil vai estar nos observando, dizendo que não podemos tratar essa outra população civil como se fossem alvos militares. Então isso traz algumas complicações. Então aí nós temos quatro questões, eu vou repetir quais são elas. Né? A primeira questão é se, no pleno século XXI, nós estamos na segunda década, né? Começando a terceira década do século XXI. E aí, em ver corrida armamentista é desperdício ou é investimento? Para quem? Né? Essa pergunta também tem que ver para quem é essa pergunta. A segunda questão é, quando eu não tenho controle total dos meus aliados? Os meus aliados são capazes de me jogar dentro de um conflito o qual eu não escolhi. E a terceira questão é quando meus próprios militares, independentes dos meus verdadeiros interesses econômicos e sociais, querem mostrar que eles ainda são importantes, né? E que eles ainda precisam fazer aquilo para qual eles foram treinados, ou para aquilo que eles dizem, eu nasci para isso. E a quarta questão, retomando de novo essa última parte que a gente falou, a necessária constubularização, que seria o fazer as forças militares convencionais agirem tal como uma polícia, mesmo que seja uma polícia militarizada. É uma necessidade real, porque muito nós vamos ver a partir de hoje conflitos assimétricos de uma guerra híbrida, da qual as nossas forças estatais não estarão diante de outro exército do oponente, mas de parcelas de populações civis milicianas que têm o acesso a armas, até muitas vezes têm o acesso à arma através da ação dos serviços de inteligência e contra-inteligência do nosso oponente. Ok, gente, eu fico muito grato que você tenha assistido até agora, que tenha gostado. A gente colocou esse vídeo, ele está junto com um artigo que fala dos mesmos itens que a gente está falando agora. E cada um desses itens a gente pretende falar ele de forma separada ao longo do começo de 2021. Então a gente vai falar da armadilha de Tucídides, a gente vai falar especificamente também sobre a constubularização das Forças Armadas, porque se as minhas próprias Forças Armadas passam a agir, inclusive na garantia de lei e da ordem, dentro do meu próprio território, então a polícia de uso mais incisivo, ela começa a ser jogada e exprimida para uma outra ação, que não seja necessariamente do uso vigoroso do poder de fogo. E eu acho isso muito importante. Tem alguns que dizem, eu não gosto de ver falar sobre as Forças Armadas agindo dentro do campo da polícia. Mas veja, há uma possibilidade no futuro de você ver aí que o poder de fogo de uma guerra desmedida seja diminuído. Há uma possibilidade, eu não estou dizendo que realmente isso vai acontecer, seria muito bom que acontecesse. Que a defesa viesse para esse plano, que hoje é feito por algumas unidades mais incisivas da polícia, e que a polícia fosse jogada cada vez mais para o plano da promoção social. Parece uma possibilidade para um futuro, se nós não cairmos em algum futuro distópico, né? Espero que a gente tenha sorte para que tanto o planeta como as sociedades humanas segurem um pouco mais antes de caírem em algum tipo de armadilha de barbárie. Gente, só tenho a agradecer, tá? Tem mais vídeo aí do blog Estadão SSP à vista. Grande abraço.